Obrigado, A paz, professor. Senhor. Paz, Senhor. Todos bem-vindos, né? O Marcos Aurélio também Eu, está quando chega entrando. sexta-feira, o senhor já chega no 12. Você, Cláudio? Chego no 12, sexta-feira. É mesmo, o meu ponteiro não passa de 5, 6, por aí, sabe? Você está me Pronto pro ouvindo? final de semana. Eita! Você está me ouvindo bem aí, né? Está todo mundo me ouvindo e me vendo bem? Tranquilo? Estamos sim. Tá ótimo. Então, pessoal, é o seguinte, Aí, nós tivemos aí a nossa aula, né, a inaugural, na semana passada. Conversamos um pouco, apresentamos aí o plano de ensino, né? Eu coloquei lá na plataforma. A plataforma já é para estar funcionando, espero que vocês tenham conseguido entrar, né? Alguém conseguiu entrar? Lá na nossa Consegui, disciplina? professor. Sim. Ah, tá bom, Vanilde. Ainda bem que vocês Já que conseguiram. eu sou a mais, vamos dizer assim, atualizada, né? Vanilde está ligada. Está ligada em A todas. primeira da fila, professor. Tá Liberou certo. hoje, professor? Para todos. Ô, Roselito. Tudo Oi, senhor, bem? professor. Paz. Eu cheguei agora, deu uma jogada na água rapidão aqui na carcaça para assistir a aula. Tá certo. Dá uma renovadinha aí depois de um banho, né, Roselito? Tirar um pouco do É. cansaço. Nossa, que correria, viu, professor? Mas daqui um dia você vai mudar de função lá, Roselito, lá na escola. Em nome de Jesus, professor. Você vai passar a ser diretor. Ô, glória, recebo. Professor. Um dia vai mudar. Lá eu não sei não, mas garanto para o senhor que outra escola, eu garanto que sim, viu? Ó, tá certo. Isso aí, Roselito. Tem que pensar alto. Porque um povo que te proíbe de abrir... porque lá eles me travaram em tudo, porque quando chega de tarde, aí eu pegava meus arquivos e ficava estudando lá, eles proibiram eu de mexer lá, você entendeu? Quando eu não estava fazendo nada, eu pegava, abria meus arquivos e ia estudar. Tá certo. E aí eles proibiram? E aí proibiram? agora eles proibiram. Não quer que eu mexa mais, aí eu fico o dia inteiro correndo para lá e para cá e tenho mais tempo de estudar. É isso aí, a gente vai vencendo, vai lutando, vai vencendo. Pessoal, é o É assim seguinte, mesmo, né? Hoje a gente vai dar início na nossa disciplina, né, nossa matéria. Hoje a gente vai ver um pouco já da introdução da vida de Paulo, porque vamos estudar um pouco sobre ele para depois ver um pouco dos seus escritos, né? Como nós dissemos na aula passada, o apóstolo Paulo ele tem um lugar importante na teologia, na igreja, né? Na teologia cristã, o apóstolo Paulo tem uma importância fundamental. Eu quero já aproveitar que vocês estão aqui, né? E os que forem chegando, a gente vai colocando aqui na sala. Eu tenho aqui quero compartilhar com vocês o nosso material de hoje. Ok, vocês estão conseguindo ver? Conseguindo visualizar? Sim, professor. Sim. Tá tranquilo, né? Então, a nossa disciplina é Novo Testamento 2 e quinto período, Epístolas Paulinas. Hoje nós vamos ver o grande personagem, né? Paulo de Tarso, um pouco da sua vida, da sua caminhada, do seu legado, né? Da sua história. Então, eu convido vocês a estarem aí conosco. O slide vai ser disponibilizado, tá, na plataforma lá, dessa aula de hoje. Eu quero que vocês aí estejam comigo. O apóstolo Paulo, segundo o Carson, ele desempenhou um papel vital no crescimento e estabelecimento da igreja e na interpretação e aplicação da graça de Deus em Cristo. Então, o apóstolo Paulo tem, né, esse papel relevante, importante no crescimento e estabelecimento da igreja, na interpretação e aplicação da graça. O apóstolo Paulo, ele entende muito bem sobre a graça, ele fala disso muito nos seus escritos, principalmente no escrito aos Romanos e aos Gálatas, né? Ele fala muito sobre
graça, né, sobre lei. E aí o apóstolo traz para nós ele abre, né, descortina para nós o significado da graça em Cristo, né? O que significa isso para a igreja? Então, o apóstolo Paulo ajudou na interpretação e na aplicação dessa doutrina tão importante para a igreja. O apóstolo Paulo, apesar de ser judeu, né, ele entendeu, né, Deus abriu o entendimento dele, ele entendeu o verdadeiro significado da graça. E ele faz um contraponto entre graça e lei e graça, né? Então, o apóstolo traz para nós essa interpretação lá na carta aos Romanos, assim, de forma maravilhosa. Eu creio que, se não houvesse a carta de Paulo aos Romanos, talvez essa doutrina da graça não tivesse tanta profundidade quanto ela tem, né? Porque o apóstolo foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever, para mostrar a importância de Cristo, a importância da graça. Por isso que muitos estudiosos dizem que a carta aos Hebreus, ou o livro aos Hebreus, é obra paulina, porque o escritor aos Hebreus também mostra essa superioridade de Cristo em relação às instituições do Antigo Testamento. Então, Jesus, ele é superior ao sacerdote, ele é superior ao sacrifício, ele é superior aos anjos, ele é superior à lei, ele é superior a Moisés, ao tabernáculo. Então, o escritor aos Hebreus, ele faz esse contraponto também da superioridade de Cristo em relação à lei, né, em relação ao Antigo Testamento e suas instituições. Então, por isso que as pessoas, os estudiosos, acabam atribuindo esse livro a Paulo. O certo é que Paulo discute, traz esse assunto, em pauta esse assunto para nós, e isso é muito importante, né? Esse papel desempenhado por Paulo. Mas, afinal, quem foi o homem chamado Paulo, né? Quem foi ele? Então, o conhecimento que a gente tem de Paulo é um conhecimento através do que ele escreveu, né? E através também das pesquisas extra-bíblicas, né? Mas, biblicamente falando, nós conhecemos Paulo através de seus discursos, né? Vamos ver um pouco aqui dos seus antecedentes e da formação de Paulo, né? Qual era a formação dele, né? Qual o seu grau, o seu nível de formação, de escolaridade, seus antecedentes. Os detalhes históricos da vida de Paulo estão agrupados em seus discursos e sobre ele, né? Ou seja, Paulo, na Bíblia nós temos os discursos dele, onde Paulo ele fala um pouco da sua biografia, e também nós temos os escritos sobre Paulo, né? Sobre ele. Então, algumas pessoas também escreveram, como Lucas escreve sobre Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, né, onde Lucas fala dele, e também lá Lucas registra os seus discursos, né? Então, Paulo foi esse homem, né, muito erudito, um homem habilitado na lei, né, habilitado e criado aos pés de Gamaliel, uma das melhores escolas, né, da sua época, escola rabínica, né, e também a sua formação cultural, acadêmica, né, além da formação religiosa, na sua religião do judaísmo, Paulo também tem a formação acadêmica. Ele estuda nas melhores universidades da época, e daí Paulo se torna essa pessoa, se fosse hoje, seria um doutor, né? Ele poliglota, falava várias línguas, discutia, né, a cultura com outras pessoas, com outras raças, com outras etnias, digamos assim. Então, Paulo é esse personagem. E as informações que obtemos da pessoa de Paulo são encontradas basicamente em seus 2 discursos, né? Isso aqui nós estamos falando biblicamente, né? O primeiro discurso de Paulo
é a multidão na porta do templo, né? Atos, capítulo 22, do versículo 1 a 21. Então, Paulo discute ali na porta do templo, e ele se apresenta, ele fala quem é ele fala a sua família, ele fala de onde ele veio, né? Sua procedência. Ele conta a sua história. Embora os judeus ali não o recebam, não deem a ele a credibilidade, mas ele tenta, de alguma forma, explicar a situação, explicar um pouco da sua história ali para aquela multidão. Então, esse discurso tem ajudado no entendimento, né, da vida de Paulo. Pessoal, eu vou ter que fechar um pouquinho aqui a nossa tela. Tem uma colega que precisa entrar na nossa turma. Eu acho que o Rafael ainda não a colocou. Só um instante, por gentileza. Deixa eu ver aqui. O nome dela é Marcilene. Ela está chamando aqui no particular. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link direto para ela. Tá, então voltemos aqui à nossa discussão. Me perdoe. Então, eu estava falando, né, sobre a formação de Paulo, né, o seu discurso, o seu primeiro discurso está em Atos, no o capítulo de número 22, né, conforme nós vimos lá. E ali constitui o seu primeiro discurso, de onde nós tiramos, de onde a Bíblia traz essas informações acerca do apóstolo Paulo, né, em Atos dos Apóstolos. A irmã Marcilene, acho que entrou aqui agora, né, a pastora Marcilene. Está aí conosco, irmã Marcilene? Não sei se ela está aqui, deixa eu ver se ela conseguiu entrar. Vamos ver se ela entra aí. Entrou. Irmã Marcilene, está me ouvindo? Sim, consegui entrar. Beleza. Bem-vindo, tá? Obrigada. Desculpa aí o atraso, professor. Não, tranquilo. Aqui é a turma do 5º período, nossa disciplina é Novo Testamento 2, tá? Epístolas Paulinas. E agora nós estamos vendo um pouco sobre o apóstolo Paulo, que é o autor dessas epístolas, tá? Certo. Um pouco da vida de Paulo. Você fica à vontade, querendo falar alguma coisa, querendo contribuir, é só ligar o microfone, tá? Obrigada, professor. Fica à vontade. Então, pessoal, como eu estava dizendo, este é o primeiro discurso, né, do apóstolo, de onde nós tiramos, de onde a Bíblia extrai a maioria daquilo que conhecemos sobre Paulo. O segundo discurso, segundo Carson, né, é o de Atos, capítulo 26, do 2 ao 23. Este discurso é quando Paulo está diante de Festo, né? A essa altura, ele estava preso, né? Ele estava preso, e Festo, né, que é uma autoridade, mandava chamá-lo, né, para ele discursar, falar a respeito da sua sabedoria. Contudo, Festo não tinha a intenção de soltá-lo, né? E de fato não deu liberdade para Paulo, mas ele aproveitou essa ocasião e aí discursou ali para Festo, para os seus convidados, né, que foram chamados por Festo para ouvi-lo, e ele contou a história ali. Eu creio que essas pessoas foram até evangelizadas, de certa forma, através do testemunho de Paulo. Então, esse é o nosso segundo discurso, né? Nós estamos falando aqui do testemunho bíblico acerca de Paulo. Então, ele mesmo discursa e traz a sua contribuição. Paulo, aqui tem Atos 22, 3, né? Tem um texto aqui, o texto lá de Atos vai dizer assim: então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel,
Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, conforme vocês são hoje, né? Então, Paulo, ele traz, a gente trouxe esse pedacinho aqui para dizer que ele era nascido em Tarso da Cilícia e criado em Jerusalém, né? Então, o conhecimento que Paulo tem acerca da lei, do judaísmo, ele tem porque ele nasceu, né? Ele nasceu e cresceu ali em Jerusalém, foi educado por Gamaliel, esse rabino, né? Da escola de Eliel, onde Paulo foi educado na lei. Então, Paulo, ele era, como ele disse, ele era uma pessoa muito zelosa, né? Ele era fariseu, muito zeloso da lei, e daí ninguém melhor do que ele para falar a respeito da lei e também para falar agora, depois que ele encontra Cristo, agora ele vai entender qual o significado de Cristo em relação à lei, né? Em relação àquela vida que ele levava. Além disso, né, Paulo também ele é cidadão romano, além de ser um cidadão de Jerusalém, um cidadão israelita, né, ou israelense, Paulo também é cidadão romano, e ele é cidadão por nascimento. Ele nasceu numa cidade da província romana e ele era romano, cidadão romano de nascimento, né? Isso é muito importante a gente saber. Por causa dessa informação, agora a gente entende porque Paulo, ora ele é chamado de Saulo e ora ele é chamado de Paulo. Muitas pessoas até acreditam que o nome Paulo é o nome depois de convertido e o nome Saulo é o nome antes de convertido. E, na verdade, não é, né? Na verdade, não é. O nome de Paulo, né? O nome dele era um nome familiar, né? Ele usava, no caso, Paulo usava 3 nomes. Ele usava o prenome, o nome e o sobrenome, né? E aí, em qual deles se encaixava? Vamos dar uma olhada. Então, nós temos... Paulo se chamava... Paulo era o sobrenome de Paulo, né? O nome familiar de Paulo era Saulo. Saulo. Então, ele era chamado de Paulo como um cognome, ou um segundo nome, né? Então, essa é a resposta para a gente entender sobre essa diferença de Paulo e de Saulo. Ele não mudou o nome, né? Muitas pessoas pensam, Paulo mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo é um nome hebraico que está ligado mais a Saul, e Paulo é um nome romano, né? Que significa Paulo mesmo, tá? E a profissão de Paulo? A profissão dele, né, segundo Atos 18:3, a profissão de Paulo era fabricante de tendas, né? Ele aprendeu isso na sua cidade natal, né? Então, ele era fabricante de tenda, e a gente tem esse relato quando ele disse que trabalhou, né, em determinada situação como fabricante de tenda, que era a sua profissão, para se manter na obra, para se manter ali naquela cidade, para poder se alimentar, porque ele não tinha sustento, não tinha ajuda, né, externa, então ele teve que se juntar com outras pessoas e exercer a sua função, a sua profissão, que era de tenda, de fabricante de tenda. A instrução de Paulo, ele era, como eu disse, né, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um fariseu da escola de Eliel. Uma coisa interessante que a gente tem que observar é que Paulo disse que era zeloso da lei, né? Naquele discurso dele, ele falou, olha, eu fui zeloso como vocês são hoje, e por isso eu persegui os cristãos, eu prendi, ajudei a prender, ajudei a matar. Então, com todo esse zelo de Paulo, Paulo pertencia a uma escola, a escola de Eliel, e era a escola liberal, né? Existia uma outra escola ainda mais rígida,
e Paulo não fez parte dela. Paulo fez parte da escola de Liel, que é a escola mais liberal, né? Então, só para você ter uma ideia, se ele estudou na escola liberal e ele foi tão zeloso do jeito que foi, imagine se ele tivesse sido formado, né, criado, instruído na outra escola, né? Então, só uma curiosidade. A religião de Paulo, ele era judeu, membro da seita dos fariseus, né? Vocês sabem que os fariseus, eles foram pessoas muito radicais, né? Eles eram partidários, né, do judaísmo, eram um partido do judaísmo, e eles levavam no pé da letra a lei, né, o cumprimento da lei, embora muitos deles fossem hipócritas, né? Jesus critica eles pela hipocrisia, porque eles cobravam das pessoas que as pessoas cumprissem mandamentos tão pesados, tão difíceis, quando eles, na verdade, não faziam nenhum esforço para ajudar as pessoas, e eles mesmos não cumpriam os mandamentos que eles exigiam que as pessoas cumprissem. Então, eles tinham essa aparência, né, de rigorosidade, mas eles eram, como Jesus fala, né, eles eram hipócritas, né, eram fingidos, e fingia, né, essa religião deles, e não passava de algo superficial. Então, Paulo, ele era judeu, a religião dele era a religião judaica, cumpridor da lei, e pertencia à seita dos fariseus. Então, olha o que Paulo fala em Filipenses 3, 5 e 6. Paulo diz: fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que persegui a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor, né? Então, Paulo, é ele que fala isso está lá em Filipenses 3, 5 e 6. Então, ele mesmo vai dizer que ele era rigoroso, ele era extremamente obediente, né? Obedecia ao extremo. Então, uma pessoa que pertencia a essa seita, né? Os fariseus, e era um partido religioso dentro do judaísmo. Só uma curiosidade, vocês já estudaram sobre os fariseus? Alguém de vocês? Não? Mas no Novo Testamento 1, tem alguma coisa sobre os fariseus. Quem pegou essa disciplina comigo no semestre passado, nós vimos um pouco lá na introdução aos evangelhos, um pouco disso aí, a formação dos fariseus, né? O início dessa seita, né? Desse partido religioso dentro do judaísmo. Está lá um livro... Professor. Sim, Roselito. Foi bem no começo que nós pegamos uma parte desse judaísmo aí, da forma de se vestir, como eles viviam. Exatamente. Foi lá quando a gente viu a introdução aos evangelhos, né? A gente deu uma olhadinha sobre os saduceus, os fariseus, que eles vieram ali daquela linhagem, né? Daquela divisão ali dos generais de Carlos Magno, né? Aliás, de Alexandre o Grande, desculpa. Os seus generais se dividiram, né? Teve os Ptolomeus, a partir dos Ptolomeus é que veio essa divisão para chegar nos saduceus e nos fariseus, né? É importante você dar uma lida novamente para você entender de que partido religioso o apóstolo Paulo fazia parte, né? Ele frequentava, ele fazia parte, então ele fazia parte do partido religioso dos fariseus. Coloca aí no seu caderno, pesquisar sobre os fariseus. É importante você fazer essa pesquisa, para você entender quem era o apóstolo Paulo, né? O nível de fanatismo, digamos assim, que ele tinha em relação à religião judaica. Um livro bom para você ler é aquele Panorama do Novo Testamento, do Gundry, que ele está na nossa bibliografia, né? Lá ele fala um pouco, lá na introdução ao Novo Testamento, ele vai falar um pouco desses fariseus, tá? Então, ok, só uma dica. Vamos continuar.
Aí Paulo, né, como a gente sabe, né, Paulo ele se converte, ele vem para o cristianismo, né, ele então muda, né, de religião, digamos assim, do judaísmo para o cristianismo. E o relato da sua conversão a gente tem aqui nesses 3 textos, né? 2 em Atos, na verdade, 2 em Atos. Em Atos é relatado, um relatado por Lucas e 2 relatados por Paulo, e também o relato de Paulo em Gálatas, capítulo 1, de 15 e 16, né? Então, nós temos o relato da conversão de Paulo, como que ela se deu, né? A gente não vai aqui repetir, você já sabe, vocês já leram, né, como que se deu essa conversão, essa mudança, e aí Paulo encontra Jesus, né, chama Paulo, ele chama Paulo para que Paulo agora fizesse parte da igreja a qual Paulo estava perseguindo, né? Então, Paulo ele se torna uma pessoa importante, chamada por Jesus, e depois Paulo vai entender que ele foi chamado para o apostolado, né? Nós temos 10 minutinhos aqui para encerrar esse primeiro período. Paulo vai entender lá no futuro que ele foi chamado para apóstolo, porque quando ele, na sua conversão, ele não compreende isso, né? Ele tem muita dificuldade de se adaptar, embora ele entendesse, né, o chamado vindo da parte de Deus, ele entende o chamado, ele recebe, ele atende, mas ele não compreende muito bem o seu chamado, né, como um todo, mas no futuro a gente vê, através de suas cartas, ele falando que ele também foi chamado e o apostolado dele é autêntico. Então, Paulo tem autoridade apostólica, né? Como aquele que ocupa o lugar de Judas Iscariotes, que se perdeu e que perdeu seu apostolado. Então, o apóstolo Paulo, ele ocupa essa posição. Existe uma discussão grande a respeito disso, dessa posição de Paulo, porque o pessoal fala que foi aquele apóstolo que Pedro chamou, né, para ocupar o lugar de Judas, que ele é o 12º. Mas quando a gente vê a história, a gente percebe que Paulo realmente é o 12º apóstolo, né? E não aquele que Pedro, através de um sorteio, através de uma atitude totalmente humana, escolhe para colocar no lugar de Judas. Então, a autoridade de Paulo ela foi dada pelo próprio Senhor Jesus e ele tinha consciência de que ele era um apóstolo, né? Como eu falei, ele vai ter essa consciência no futuro, mas ele adquire essa consciência. Então, que ele era um apóstolo à semelhança dos demais, como Pedro, Tiago e João, sabia diferenciar seus ensinos do Senhor e não deixava transparecer em momento algum que suas cartas eram escrituras inspiradas, muito embora o Espírito Santo tivesse inspirando para escrevê-las. Ou seja, Paulo ele tinha consciência que ele era um apóstolo, ele tinha sido chamado, ele tinha consciência que ele, né, que suas cartas, ele não tinha consciência, digamos assim, que suas cartas eram inspiradas pelo Espírito Santo, né? Mas ele sabia que ele tinha sido chamado pelo Espírito Santo, que ele era igual a Pedro, a Tiago, a João, né? Ele sabia diferenciar os seus ensinos dos ensinos do Senhor Jesus. Então, em momento nenhum ele vai trazer para si, né, essa autoridade, mas aí a gente percebe que outros apóstolos reconhecem essa inspiração de Paulo, né? O próprio apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, autentica e valida os escritos de Paulo como inspirados. Então, essa é a autoridade, Paulo recebe a autoridade de Jesus, e a gente percebe que ele não se envaidece, né? Ele não se ensoberbece com isso, mas ele se torna humilde e sofredor, atendendo esse chamado
e recebendo essa autoridade. E a origem do ensino de Paulo, né, o pensamento de Paulo, o Cássio vai dizer que ele é melhor compreendido levando em consideração os seguintes aspectos: a revelação versus a tradição, tradições cristãs primitivas, o Jesus terreno, o Antigo Testamento, o mundo grego e o judaísmo. Então, esses aspectos são importantes para a gente entender um pouco do pensamento de Paulo. O pensamento de Paulo, ele foi formado dentro desse conjunto de princípios, de pressupostos, né, aqui trazidos por Carson, né, que é a revelação versus a tradição, as tradições cristãs primitivas, o Jesus terreno, o Antigo Testamento, o mundo grego e o judaísmo. Então, vamos ver um pouquinho aqui. A revelação versus tradição. O ensino de Paulo, segundo relatos encontrados em suas cartas, não são de origem humana, mas sim de origem divina. Seu evangelho não foi baseado em tradições, mas na revelação recebida de Jesus. No entanto, Paulo deixa claro que seus ensinos também receberam influência da tradição da igreja primitiva transmitida a ele. Eu gostaria que você, eu não sei se eu tenho esse texto aqui, deixa eu ver se eu tenho esse texto. Coríntios, tem aqui, Coríntios 15, de 1 a 3. Então, vejamos. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. E eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Então, uma coisa interessante que a gente tem que observar aqui é que Paulo, ele bebe também na tradição da igreja primitiva. Lá no texto que lemos, diz assim, no final do texto: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Ou seja, é claro que no início da fé de Paulo, Paulo recebe o ensinamento, né? Paulo recebe a mensagem que já era pregada na igreja primitiva, a mensagem que já era transmitida na igreja primitiva, né? A tradição oral. Nós vimos isso no semestre passado, né? O evangelho da tradição, né? Os ensinos que eram passados de um discípulo para o outro, né, de um cristão para o outro, e que no futuro ele começou a ser escrito, começou a ser registrado. Mas antes de ser escrito, as tradições elas eram ensinadas oralmente, né, verbalmente. Então as pessoas falavam, contavam, e isso era passado, né, de pessoa para pessoa. Então Paulo diz: eu ensinei vocês, eu transmiti para vocês, como também foi transmitido para mim esses ensinamentos. Então, quer dizer, esse conhecimento que Paulo tinha, a base do conhecimento de Paulo era também as tradições cristãs, né? As tradições orais cristãs. E também a própria revelação recebida de Jesus é o que Paulo tem como autoridade de seu pensamento, né? Importante. As tradições, como nós estávamos falando, cristãs primitivas, são encontradas nas cartas de Paulo. Algumas das tradições, como, por exemplo, várias confissões de fé dos primeiros cristãos, hinos e material catequético tradicional. Em Filipenses 2, de 6 a 11, é provavelmente um hino cristão antigo que Paulo citou a fim de estabelecer uma base comum com seus leitores ou para mostrar a sua aceitação do ensino cristão primitivo em geral. Vê se eu tenho esse texto aqui. Eu não tenho. Mas, eu não sei se vai dar tempo para a gente ler. Alguém tem uma Bíblia aí próxima? Alguém aqui da sala que possa fazer uso? Eu estou sem a Bíblia aqui na mesa. Roselito, por favor. Filipenses 2, tem que ser rapidinho, eu tenho 1 minuto e 40 segundos. Filipenses 2, de 6 a 11. Pode abrir aí o microfone. Já encontrei aqui, se eu quiser que leia.
Roselito, você está sem microfone. Quiser que leia aqui, Então- já está aberto. Pode ser, Marcelene. Eu estou com a vista ruim, não estou conseguindo ler bem, não. Pode ser. Vamos lá, Marcelene. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Obrigado, irmã Marcelene. Então, nós temos aqui um hino, né? Isso aqui é um texto, que é um hino, é uma poesia, e Paulo cita isso provavelmente por dois motivos: para estabelecer uma base com seus leitores ou para aceitar os ensinos da igreja primitiva, né? Isso aí foi relatado também na igreja primitiva, né? Sobre a vinda de Jesus, a renúncia de Jesus. Então, Paulo traz esse hino